Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, estamos aqui para dar continuidade, à nossa disciplina Gestão Logística em Saúde, ok? Essa videoaula, ela objetiva fazer um resumo geral do que está sendo abordado, no nosso material base da disciplina, tá ok? Então a gente vai fazer esse resumo geral e esperamos que vocês façam o aprofundamento com a leitura extensiva do material. Vamos lá, então. O objetivo de aprendizagem da unidade 1 do nosso material base, você deverá ser capaz de conceituar o que é cadeia de suprimentos, discutir os conceitos básicos de logística em abastecimento e a operacionalização em subsistemas e aplicar as técnicas de gestão de materiais e insumos médicos, tá ok? Nessa unidade 1. Bom, quando a gente fala de logística de abastecimento, a gente tem que trazer esses conceitos iniciais para a nossa realidade, para a realidade dos serviços de saúde do município que a gente trabalha ou que a gente vive nosso dia a dia, tá ok? Então, normalmente, o que a gente pode observar da realidade dos municípios de saúde que a gente pode conviver, A insuficiência da competência técnica dos gestores, principalmente, que estão envolvidos, ou dos profissionais, tá? A insuficiência de saberes gerenciais. Além da insuficiência técnica, por muitas vezes os cargos de gestão estarem, por ser comissionados, estarem na mão de cargos de pessoas de confiança, muitas vezes não tenta-se a escolha pela questão da competência técnica e pelos saberes gerenciais, e sim pela questão de coleguismo, de famílias. A gente sabe que existe a questão do nepotismo na gestão pública como um todo, então isso vem prejudicar muito, a gestão logística como um todo e o serviço de saúde como um todo. Além disso, também há uma insuficiência no planejamento do sistema de abastecimento. Dentre tantas insuficiências que a gente pode observar, a questão do abastecimento dos serviços de saúde como um todo, ela é uma problemática que realmente influencia diretamente a qualidade dos serviços prestados para a população. Então, esse planejamento, ele parte dos gestores, mas também parte dos gestores que tem que ter essa competência técnica e esses saberes gerenciais, mas também ela tem que ter a ajuda dos profissionais até mesmo dos usuários envolvidos nesse planejamento desse abastecimento, tá ok? Então, quando a gente planeja um abastecimento, a gente tem que pensar que existe a compra, a guarda, a distribuição desses materiais e desses insumos, tá ok? Então, a compra, a guarda e a distribuição faz parte dessa logística de abastecimento que a gente, como gestor em saúde aqui, vamos estar aptos para estar fazendo todo esse planejamento de uma maneira eficaz e eficiente, tá? E na nossa realidade, infelizmente, a gente observa que a compra, a guarda e a distribuição, ou seja, essa logística desse abastecimento, ela muitas vezes ela é burocrática e morosa nos seus processos, tá? Quando a gente fala de gestão do serviço de saúde e da nossa realidade, a gente observa isso. E, além do mais, os recursos humanos e financeiros também são escassos ou ineficientes para realmente a atividade fim que se destina do serviço de saúde. Isso reflete o que na nossa realidade? Isso reflete a falta de medicamentos, equipamentos sucateados e principalmente profissionais desmotivados e gestores mal qualificados, tá ok? E como mudar essa realidade? A gente começa aqui a pensar um pouquinho nessa realidade como o que você, como gestor, pode estar fazendo para melhorar esse serviço, essa realidade desse serviço como um todo, a ineficiência desse serviço como um todo. Então, muitas vezes a gente critica muito essa questão da ineficiência dos serviços públicos, principalmente quando a gente fala de Sistema Único de Saúde, mas às vezes a gente pensa, o SUS somos todos nós que fazemos o SUS. E você, o que você está fazendo para tentar melhorar esta realidade de alguma forma? Não é verdade? Então a gente parte aqui dessa reflexão. Uma das questões para melhorar, para mudar essa realidade, realmente a gente reflete a respeito da aquisição, tá? A gente tem que ter, as aquisições refletem as necessidades do sistema local, tem que partir do princípio dessa questão, tá certo? Será que realmente as aquisições do sistema, elas refletem as necessidades dele? Que o sistema está comprando, que o sistema está utilizando de materiais, insumos, de abastecimento, ele reflete realmente a necessidade da população local?
tá? A partir desse questionamento você tem como mudar realmente essa realidade. E além disso também você tem que se perguntar o que a instituição realmente precisa realizar, tá? Para fazer o que ela faz. Ou seja, a gente vai falando muito de atividade fim e atividade meio. Atividade fim como o que o objetivo final, o objetivo da prestação de serviços dessa unidade de saúde, de uma forma geral, e a atividade meio, a produção em geral que ela precisa fazer para desempenhar a sua atividade fim, desempenhar esse objetivo final que ela realiza, tá ok? Partindo desses questionamentos, você vai observar na leitura do material. Bom, para tentar mudar a realidade desse sistemas de saúde, da lei de gestão logística no nosso município, a gente faz uso de alguns materiais da gestão, da administração, como forma para estar auxiliando esse processo. Então, a gestão de materiais, de uma forma geral, ela nos ajuda a fazer uma administração do fluxo de materiais e insumos necessários para a atividade fim do serviço de saúde como um todo. Então, a gente necessita fazer um cadastramento dos fornecedores, ou seja, quem são essas pessoas que têm os materiais que eu realmente necessito para estar me disponibilizando, para eu estar fazendo uma negociação de preços, tá ok? Tanto a coleta e negociação desses preços, a coleta das informações e negociação desses preços, para eu depois de estar negociando o preço, fazer a aquisição, ou seja, a compra desses materiais e insumos, depois de comprado, fazer o armazenamento deles, assim como fazer o planejamento e o controle dos materiais e da produção, de uma forma geral, como é que eu vou fazer também a distribuição desse material. Então é todo um fluxo que a gente tem que utilizar passo a passo para realmente conseguir fazer a administração, a gestão desses materiais, tá? Para isso eu tenho que planejar o meu abastecimento. Então não basta eu só saber o que eu quero, saber o preço, mas eu tenho que essa logística tem que me dar os meus materiais e insumos necessários para minha atividade fim no tempo certo e na hora certa que eu necessito. Então por isso que eu tenho que planejar o momento em que faço o cadastro de fornecedores, a negociação dos preços, a aquisição, a distribuição, e ele está ali para uso dos serviços de saúde como um todo, tá ok? Então eu necessito ter um amplo conhecimento dessa rede de prestadores de serviço, tanto na atenção primária, secundária e terciária, saber realmente a necessidade, o que é que realmente precisa cada serviço de saúde para eu estar disponibilizando um fluxo adequado de materiais desde a compra até o fornecimento, distribuição e que essa distribuição seja no tempo hábil para realmente conseguir alcançar os objetivos fim da minha instituição de serviço de saúde, tá ok? Bom, para isso, para eu conseguir fazer essa gestão de materiais, eu faço uso de um sistema técnico maior que a logística do abastecimento, tá? Que objetiva fazer com que os serviços, né, a atividade fim do serviço de saúde como um todo, sejam eficientes e eficazes, como serviço de prestação para a população, tá? Então, esse grande sistema que é a logística do abastecimento, ele é composto por 3 grandes subsistemas também. O subsistema de seleção e uso dos equipamentos ou dos insumos, do controle e acompanhamento, subsistema de controle e acompanhamento desses insumos, a compra, a aquisição e a guarda e a distribuição. Então a gente resume, tá, essa logística do abastecimento nesses 4 grandes subsistemas, tá? No sistema de seleção e uso, eu vou responder a seguinte questão: o que eu vou comprar? Tá bom? Então eu tenho que selecionar o que realmente eu necessito. Para eu saber o que eu vou comprar, eu preciso antes de um planejamento, tá ok? Nesse planejamento, depois que eu definir o que eu vou comprar de materiais e insumos, é que realmente eu parto para o segundo item, que um vai sequenciando o outro, tá ok? Normalmente, para eu decidir o que eu vou comprar de materiais e insumos, a gente tem uma lista básica de materiais chamada LBM, dos municípios de uma forma geral. Que essa lista básica de medicamentos, ela é produzida normalmente por uma equipe multidisciplinar, multiprofissional, para a gente estar sabendo a real necessidade do município que ele realmente necessita para estar suprindo o seu serviço de saúde, ou seja, planejamento. Depois que eu decido o que eu vou comprar, eu vou ver a questão do controle e acompanhamento desses materiais e insumos, que seria, na verdade, o quanto e quando comprar,
tá? Então, todo esse histórico de planejamento, eu tenho que ver a quantificação dos materiais e insumos e quando é a minha época mais favorável para eu estar fazendo essa compra, essa aquisição, sempre focando a eficiência e a eficácia na qualidade dos serviços prestados, tá? Após eu fazer essa questão da compra e do tempo certo de comprar, do quanto eu devo comprar, esse planejamento também do quanto e quando eu devo comprar, eu vou realmente fazer a compra, a aquisição desses materiais e insumos, tá? Então, como eu vou comprar isso? Normalmente, a gente sabe que nesse processo, a partir daí do como comprar, dessa compra e aquisição de material, os profissionais, muitas vezes, e os clientes, de uma forma geral, não vão estar fazendo tanto parte assim desse processo. É mais uma questão de gestão mesmo. Então, como comprar? Normalmente a gente sabe que no serviço de saúde, vocês já tiveram aula sobre isso, a gente compra por meio de licitação. Existem vários tipos de licitações diferentes, processos licitatórios diferentes. Existem também alguns materiais que a gente pode comprar com dispensa de licitação em alguns casos específicos. Então, a gente não vai entrar no mérito, no aprofundamento. Realmente a gente pede que vocês aprofundem com o material didático, tá? Mas normalmente nos serviços públicos a gente faz a compra por meio de licitação. E para você fazer uma licitação, você já tem que ter planejado o que você vai comprar, quanto e quando você vai comprar, quando você vai necessitar desses materiais e insumos, para realmente você fazer uma licitação bem feita, a fim de angariar aquilo que realmente você quer comprar, tá bom? E por fim, nos subsistemas da logística, a gente tem a guarda e a distribuição dos materiais e insumos que foram comprados, né? Então, onde e como eu devo guardar esses materiais e para quem eu vou distribuir, tudo já tentando responder ao planejamento inicial que você já fez, com base na necessidade do serviço de saúde e com base no perfil epidemiológico da população, no tudo que você tem de conhecimento a respeito do que os serviços vão estar prestando de atendimento com eficiência e eficácia para aquela população, tá ok? E aí vem uma perguntinha, se existe um subsistema mais importante do que o outro, o que vocês acham? A nosso ver, não existe. Realmente todos eles fazem parte desse grande sistema que é a logística e só lembrar que eles são sequenciais, um vai puxando o outro, não que seja um mais importante do que o outro, tá ok? Vem outro questionamento também, então a gente vai deixar esses questionamentos aqui para serem respondidos para vocês, principalmente depois da leitura aprofundada do material, mas assim, vamos discutir empiricamente para suscitar esse aprofundamento de vocês, tá? Qual a primeira ação que você deve adotar como gestor de estoques para programar e acompanhar a movimentação de materiais e insumos da sua unidade? Então, imagine-se aí você como gestor de estoque, que trabalha no serviço de saúde. Qual seria a sua primeira ação para adotar frente para fazer a programação, planejamento desse acompanhamento e movimentação de materiais e insumos da unidade? Então, a gente partindo do sistema maior, que é a logística, uma tecnologia que vai lhe auxiliar para você estar fazendo esse planejamento, a gente sabe que você vai partir do princípio daqueles 4 grandes subsistemas, né? Primeiro, saber o que você vai comprar, depois, fazer quando e quanto você vai comprar, e depois fazer a compra, e após isso, você vai fazer a distribuição, tá bom? Então, dependendo do nível de governo que você vai estar trabalhando, em primário, secundário ou terciário, e quais as esferas de gestão, tá? Se é uma gestão direta ou uma gestão indireta, você vai estar trabalhando e atuando em cada subsistema para estar auxiliando realmente o que fazer. Mas, do princípio, a gente parte de um planejamento das reais necessidades de saúde da população, das reais necessidades de serviços que aquela população necessita para eu estar fazendo um planejamento de quais materiais e insumos necessários para eu estar realizando esse serviço de uma forma eficaz e eficiente, tá ok? Então, esse é o principal tópico abordado na nossa unidade 1. Já na unidade 2, a gente vai observar que a gente vai trabalhar um pouquinho mais com relação aos materiais, não só materiais e insumos de uma forma geral, mas especificamente como a gente faz a gestão dos medicamentos nos 3 níveis de atenção dos sistemas de saúde, primário, secundário e terciário, tá? Então, quando você fizer a leitura aprofundada da unidade 2, você deverá ser capaz de descrever o ciclo da assistência farmacêutica e os seus componentes, identificar os principais objetivos da gestão de medicamentos, ou seja, o acesso à qualidade e uso racional desses medicamentos, assim como discutir sobre as especificidades da logística de medicamento. Então,
a gente, apesar de ter uma logística material e insumos, o medicamento, na área da saúde, ele é um item tão importante que a gente estuda separadamente da logística de uma forma geral, devido às suas especificações da sua logística realmente dita, tá bom? Então, quando a gente vai falar da logística de medicamentos, a gente tem que falar do ciclo da assistência farmacêutica, tá? Então, essa assistência farmacêutica, muitas vezes, ela é compreendida como uma forma de um serviço, né, de prestado aos usuários de uma forma geral, para que eles tenham a compreensão de que, para que serve aquele medicamento, a fim de sanar os seus problemas de saúde, mas que ele deve ser feito de uma forma adequada e mais racionalmente possível, tá ok? Então é uma opção terapêutica, a medicação normalmente na atenção básica, na atenção ambulatorial de uma forma geral, primária ou secundária, né? Na atenção ambulatorial a gente observa que o medicamento ele faz parte de 70% das prescrições de uma forma geral dos atendimentos na atenção ambulatorial. E quando a gente vai passar para a atenção hospitalar, a gente vê que esse número sobe para 100% dos atendimentos hospitalares que fazem uso de alguma medicação. Então, a gente pode observar que os medicamentos, de uma forma geral, né, com esses dados, que eles exercem grande influência realmente na atenção ao serviço de saúde. Por isso que muitas vezes ele tem essa importância, né? Principalmente, infelizmente, né, no modelo biomédico de assistência que nós, infelizmente, ainda estamos trabalhando, tá? Então, nesse ciclo da assistência, eu tenho 3 grandes importantes passos para esse ciclo, que é a seleção de medicamentos, o programa e a programação e a aquisição desses medicamentos e o armazenamento e a distribuição. É bem semelhante ao ciclo que a gente falou lá, os subsistemas da logística de materiais e insumos de uma forma geral. Mas aqui, especificamente da atenção farmacêutica, a gente trabalha com esses 3 grandes subsistemas, tá bom? Então, na seleção de medicamentos propriamente ditos, como de insumos eu tinha a minha LBM, que é a lista básica de materiais e insumos, aqui nos medicamentos especificamente, eu vou ter uma LME, que quer dizer uma lista de medicamentos essenciais. Então, normalmente, os municípios eles já têm essa lista de medicamentos essenciais que deve ser compatível com os serviços que aquele município presta para a população. Então, a lógica é mais ou menos a mesma com relação aos materiais e insumos, mas com a especificação própria dos medicamentos de uma forma geral, tá? Então, quem faz essa lista de medicamentos essenciais? Também uma equipe multidisciplinar, tá? Lá daquele município que a gente faz essa equipe e solicita que ela faça essa lista desses medicamentos essenciais, tá ok? Mas o Ministério da Saúde, ele lança pra gente, já há alguns anos já, a gente já tem o que a gente chama de RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos, tá ok? Então essa Relação Nacional de Medicamentos Essenciais também pode servir como base para a gente estar fazendo a nossa lista de medicamentos essenciais do nosso município, tá ok? Então sempre é bom você ter esse RENAME atualizado nas mãos. E essa seleção de medicamento tem que ser feita de uma forma que contemple realmente a atividade fim, né, daquele serviço de saúde, ou na atenção primária, secundária ou terciária, e que ela sempre tem que estar atualizada, tá ok? Além disso, esse programa de aquisição desses medicamentos, ele deve ser feito conforme um planejamento do consumo e do perfil epidemiológico da população. Muitas vezes essa aquisição de medicamentos vai formar um ciclo de desconfiança que a gente vê no usuário. Então, normalmente está faltando aquele medicamento, o usuário vai solicitar mais aquele medicamento, ele vai ficar, opa, peraí, tá faltando, então eu vou buscar mais ele, né? E aí o serviço começa a, não, ele tá buscando mais, então eu vou diminuir mais, e cria aquele ciclo de desconfiança. Então a gente preza que realmente esse ciclo de assistência farmacêutica ele seja baseado na confiança. Então, se há um aumento dessa necessidade, devido a um perfil epidemiológico da população de uma forma geral, então o sistema tem que dar realmente um aporte maior para a aquisição desses medicamentos, dependendo da necessidade da população. Então, por isso que essa lista deve ser constantemente atualizada, tá ok? Realmente pensando também na questão do custo-benefício, que a gente sabe que é importantíssimo para a área da saúde pública, tá? E planejamento desse consumo e principalmente desse perfil epidemiológico que a gente já
citou aqui, tá ok? Então, depois da aquisição desses medicamentos, das compras, né, a gente vai fazer o armazenamento e a distribuição desses medicamentos. Quando a gente vai fazer esse armazenamento e a distribuição, a gente tem que ter alguns cuidados especiais, tá, no armazenamento, principalmente por se tratar de medicamentos, que muitas vezes são perecíveis, né, e que requer, muitas vezes, cuidados especiais a depender de cada especificação do fabricante, tá? Então, o local, a umidade, claridade, tudo isso vai influenciar nesses cuidados especiais com relação ao armazenamento e à distribuição desses medicamentos. Muitos municípios, a gente ouve muito falar da questão da CAF, que é a Célula de Atenção Farmacêutica. Ou seja, preza-se que no município os materiais e insumos sejam separados, distribuição e armazenamento de materiais e insumos sejam separados da distribuição e armazenamento dos medicamentos. Que a distribuição e armazenamento dos medicamentos seja realizado pela CAF, pela Célula de Atenção Farmacêutica, que vai saber as especificações dessas medicações para o seu uso adequado, realmente. Porque já pensou, se você faz uma compra de um material, adquire, né, seleciona um medicamento necessário, adquire esse medicamento, e quando vai armazenar, você armazena de uma maneira que ele vai perder os seus princípios ativos. Então, o objetivo fim do serviço de saúde, que é tratar com muitas vezes, prevenção, né, promoção e terapêutica, vai por água abaixo, né? Então, você fez todo o processo adequadamente, mas no momento do armazenamento, não armazenou ele de uma forma adequada e ele perdeu seus princípios ativos, não vai servir para o objetivo fim, que é o tratamento adequado do paciente. Então, isso aí já prejudica bastante essa questão da assistência farmacêutica. Por isso que a gente diz que não tem um subsistema mais importante do que o outro. Todos se complementam, né? Eles são contínuos e se complementam e que são importantíssimos realmente para a nossa finalidade principal de uma qualidade da assistência, né? E além disso, a assistência farmacêutica também preza muito pelo uso racional dos medicamentos, principalmente quando a gente fala hoje em dia da resistência, né, antimicrobiana aos antibióticos, resistência microbiana aos antibióticos. Então, o uso indiscriminado de medicamentos faz com que haja tanto indiscriminado quanto o uso inadequado, faz com que principalmente os antibióticos, no caso dos antibióticos, eles tragam uma resistência bacteriana maior, né? Por isso que a gente recentemente tem uma portaria, né, da Anvisa que determina que todos os antibióticos e alguns outros medicamentos, tem uma lista, né, seja somente dispensado por meio de prescrição médica. Então, são os medicamentos de controle especial, tá? E antigamente, antes disso, muitas vezes a gente comprava antibiótico, né, sem receita e fazia uso discriminado. Agora, pelo menos isso reduziu um pouco mais essa questão e a gente acha que é importante para estar informando a questão do uso racional e também prevenindo, né, problemas a respeito desse uso irracional, tá bom? Além disso, a gente pode observar também vários casos de pessoas que tomam demais medicamentos para dor de cabeça e tem uma hepatite medicamentosa. Então, a gente tem vários casos realmente desse uso irracional da medicação. E a assistência farmacêutica ela vem contribuir para isso, para esse uso racional. E a gente pensa muitas vezes que a assistência farmacêutica é realizada somente pelo farmacêutico, e não é verdade. Qualquer profissional da área da saúde pode estar orientando o uso adequado do medicamento, a posologia, a prescrição, sinais e sintomas, quais são as reações desse medicamento, tá? Com o objetivo realmente de implementar a promoção, a prevenção e a terapêutica adequada para cada cliente, tá bom? Então, todos os profissionais somos responsáveis por estar fazendo essa assistência farmacêutica.